Amados de Deus, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos falar um pouco sobre os 3 grandes eventos da igreja na terra. Se perguntasse para você e para mim, quais eram os 3 momentos mais importantes da igreja na terra, com certeza a igreja de Jesus iria responder: primeiro momento, o nascimento de Jesus Cristo. Foi o momento mais importante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Segundo momento, a crucifixão, o sofrimento de Jesus, quando ele na cruz disse: tetelestai, está tudo pago, vocês não devem mais nada. E o terceiro grande momento, o arrebatamento da igreja, irmãos. O nascimento, a crucifixão e o arrebatamento são os momentos mais importantes da igreja, e todos eles relacionados com a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, o sermão profético, o princípio das dores, a partir do seu versículo 1, diz: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Porém, Jesus lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos de ninguém, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Diga glória a Deus. Porque Jesus nos avisou de tudo o que está acontecendo. Nos últimos tempos, a igreja do Senhor Jesus, ela tem visto pregadores nos púlpitos do mundo inteiro, dizendo que é chegado os últimos momentos da igreja na terra. E às vezes as pessoas dizem: desde que eu sou criança que ouço falar isso. Não esqueça que para Deus há um segredo que Ele não revela, o dia e a hora. Ele só disse que está próximo. Nessa passagem bíblica, Jesus Cristo ia saindo do templo. Ele estava magoado, ele estava triste, porque ele ia nos templos. Aqui era o templo de Salomão, o templo que o rei Herodes, para agradar os judeus, Herodes era idumeu da Idumeia, e Herodes, para agradar os judeus, construiu um templo
muito mais suntuoso do que o templo de Salomão. Se vocês verem o tamanho do templo que era, o templo que Herodes levou 46 anos para construir. Como é que a pessoa leva 46 anos para construir? Sabe por quê? Porque era um método para o rei Herodes se perpetuar no poder. Porque ele sabia que o povo israelita amava o templo. E ele disse: enquanto eu estiver construindo o templo, eles vão ficar de olho na construção, vão ficar se alegrando na construção e vão esquecer que eu não faço parte dessa nação, mas fui indicado para governar pelos judeus. Por isso que ele levou tanto tempo e fez o templo tão suntuoso. Nas 2 vezes que nós fomos a Israel, em 2018 e agora em junho passado, nós vimos a maior maquete do mundo a céu aberto. A maquete da Jerusalém da época de Jesus Cristo. E olhando aquela maquete, tudo é construído em tamanho real, comparativamente com outras coisas. O templo de Herodes era como se fosse esse púlpito. Faça de conta que o palácio de Herodes era do tamanho desse púlpito. E o templo de Salomão era o tamanho do resto da igreja todinho. Ele fez questão de fazer um templo muito maior do que o palácio dele. Lá na maquete você observa isso. Era um templo grande, suntuoso. E como acontecera no passado, estava acontecendo naqueles dias de Jesus, que o povo de Deus, escolhido por Deus, não estava adorando o Deus do templo, mas o templo. Eles viam a suntuosidade do que Herodes tinha feito. E assim como no tempo de Salomão, eles adoravam o templo e não o Senhor que devia ser adorado no templo. Por isso que quando o templo foi destruído por Nabucodonosor e erguido por Neemias, Esdra, os reconstrutores do templo, já não havia mais ouro, nem prata, nem cobre, e tudo era de barro, e eles ficavam tristes, porque não viam naquele templo a suntuosidade do primeiro templo. E Deus diz aquela célebre palavra: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que era que Deus estava querendo dizer ali? Deus estava querendo dizer assim: no passado vocês olhavam para o ouro, mas eu tirei o ouro, tirei a prata, tirei o cobre. Agora vocês não vão mais olhar para o ouro, nem para a prata, nem para o cobre, mas agora vocês vão adorar Deus verdadeiramente. Por isso que Jesus Cristo fala para a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João. Ele diz: Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O povo adorava o templo. Até os discípulos que andavam com Jesus, sim, eles, Pedro, João, Tiago, André, Natanael, Baltazar, todos eles. E Jesus vai saindo do templo triste. Quantas vezes ele entrou naquele templo? Quantas vezes ele fez milagres e maravilhas ali? Mas não era o suficiente, eles continuavam adorando o templo. E Jesus diz: olha, Senhor, veja, eles estavam mostrando para Jesus os mármores do Líbano, que são conhecidos até hoje como o melhor mármore do mundo, o mais belo, o mais bonito. E eles estavam mostrando para Jesus: olha esses mármores, olha a construção, olha a suntuosidade desse templo. Eles não tinham visto Jesus ser humilhado dentro do templo. Eles não tinham observado que queriam matar ele dentro do templo. Eles não tinham observado que a trama para tirar a vida de Jesus Cristo acontecia dentro do templo. E Jesus olha e diz: vocês estão vendo tudo isso aí? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando Jesus foi crucificado e ressuscitou e subiu aos céus, passaram-se 70 anos, porque o número 7 é muito forte no reinado de Deus. Com 70 anos, os judeus se rebelaram e os romanos voltaram e trouxeram o general Tito. O general teve tanto ódio da resistência do povo judeu, como ele sabia que o templo era o que eles mais adoravam, o general entrou lá com seu exército, matou milhares de israelitas, milhares morreram, destruiu aquele templo e arrancou até os alicerces daquele templo, as pedras que estavam debaixo como fundamento daquele templo. O general mandou que os próprios judeus cavassem, arrancassem, e se tornaram pedras queimadas, como está escrito no livro de Neemias.
porque ele botou fogo nas pedras. O ódio dele era tão grande que ele disse: faça uma fogueira grande, enorme, uma verdadeira fornalha, e joga essas pedras dentro. Ele estava dizendo: eu vou acabar com a fé desse povo. Por que será que aconteceu tudo isso? Porque eles adoravam o templo. Hoje nós estamos vivendo uma época de apostasia, e quando a gente fala numa época de apostasia, a primeira coisa que vem à nossa mente é uma igreja que, em parte, graças a Deus, é minoria, que vem ao templo para adorar o templo. Em São Paulo existe o Templo de Salomão, suntuoso, também construído no mármore do Líbano. Mais de 600 milhões foram gastos ali. E eu conversei com um empresário aqui de Mossoró que foi lá, que pagou R$60 para entrar e ver o templo. E ele ficou maravilhado com o templo. E eu contei essa história para ele. O problema, irmão, não é admirar o templo, é admirar quem morreu pelo principal templo, que somos nós. É admirar aquele que morreu e estabeleceu em mim e em você o templo dele, porque ele disse: não mais habitarei em casas feitas pelas mãos dos homens. Ele estava dizendo: eu vou habitar em vocês, no templo que eu construirei dentro de vocês. E a igreja está precisando acordar, porque a apostasia está acontecendo dentro da própria igreja. Os irmãos sabem que o ser humano ele é fadado a ter uma admiração muito rápida pelas pessoas. Com o advento da internet, irmãos, está acontecendo muito isso. Alguém diz alguma coisa, viraliza, pronto, torna-se ídolo. As pessoas enlouquecem. As pessoas começam a seguir aquela pessoa. As pessoas começam a admirar aquela pessoa. Do dia para a noite, aquela pessoa vira uma celebridade. Vira algo que a gente diz: como é que pode? Uma carreira meteórica. E de repente aquela pessoa morre e vai embora. Porque eterno e poderoso é só o nosso Deus. E Deus continua dizendo: adore o Deus do tempo, o Deus de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Volte-se para Ele e Ele voltará-se-á para nós, para cada um de nós. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, porque parte da igreja, graças a Deus, também é minoria, estão indo à igreja buscar bênçãos, vão buscar apartamentos, casas, terrenos, vão buscar carros, vão buscar motos, vão buscar casamentos, vão buscar tudo que é bênção que quer, e parte vão buscar cura. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E tem parte da igreja que não gosta de uma palavra escatológica, não gosta de uma palavra que pregue a verdade, que ensine o caminho da salvação. Mas é a palavra que nós devemos receber, a palavra da salvação, porque a nossa vitória foi cravada no Gólgota, na cruz de Jesus Cristo. Nunca foi tão necessário pregar Jesus como nos dias atuais, porque é fim dos tempos e Jesus está às portas. Há mais ou menos uns 20 dias atrás, o presidente do FMI, do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, que empresta dinheiro para nações, bilhões e bilhões e bilhões de dólares, ele disse: nos anos futuros, todos os países do mundo terão dificuldades financeiras. Ele disse: todos os países. Está acontecendo no mundo uma reviravolta, uma escassez de tudo muito grande. As pessoas que trabalham com ecologia estão dizendo que o planeta não tem condições de manter a população nos anos vindouros. Eu quero falar hoje sobre tribulação, grande tribulação, sobre arrebatamento e preparação da igreja para subir. Jesus Cristo anunciou aqui isso, chamou a atenção para isso, estava preparando os seus discípulos. Eles também andavam com ele e não entendiam. Aqui, quando você vê em Mateus capítulo 24, versículo 3, ele diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Eles não entendiam ainda. Aqui já estava praticamente 3 anos e 3 meses que Jesus Cristo andava com eles. Quantas pessoas não existem que andam com Jesus e não compreendem a Ele? Ouve a sua palavra, mas não entende. Outras ouvem a sua palavra e, como Paulo escreveu a Timóteo, tem comichão nas orelhas, não querem aceitar. A igreja precisa se preparar para aceitar a palavra da grande tribulação. Ao longo desses anos passados, vem se falando no anticristo. Anticristo são todos os ateus, todos os agnósticos, todos aqueles que acham que Jesus é um mito, é uma história mal contada, todos aqueles que negam a existência de Jesus Cristo. Vocês vejam, por exemplo, existem pessoas lendo Pitágoras, grande pensador. Ninguém sabe se ele existiu, não existe prova material que ele existiu, mas existem admiradores de Pitágoras que não admiram Jesus Cristo. Os achados arqueológicos, tudo que foi descoberto de Jesus, prova a sua existência, prova que ele esteve na terra, prova que ele foi crucificado, e o mais importante, prova que ele ressuscitou, porque o seu corpo nunca foi encontrado, porque a sua sepultura foi encontrada vazia, porque o santo sepulcro está lá escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou, e está escrito em 4 idiomas. É Deus dizendo assim: creia no meu filho, porque ele é a salvação. Pessoas leem livros de escritores, admiram os escritores, adotam para a sua vida as filosofias de vida, mas leem a Bíblia e não querem adotar para a sua vida os ensinamentos que aqui estão contidos. Mas, irmãos, estudando escatologia, você chega a uma conclusão: o anticristo já está entre nós, aquele que vai ser adorado por todas as nações, porque anticristo são todos. Anticristo quer dizer contra Cristo. Contra Cristo tem muitos. Quantas pessoas tem aí que não querem Jesus? São milhares. Agora, o anticristo que a Bíblia fala, aquele que sairá das águas, sairá do meio do povo, aquele que vai governar as nações, aquele que vai convencer os judeus que ele é o próprio Cristo, que vai trazer a paz, que ali onde está aquela cúpula de ouro lá em Israel, ali chama-se Domo da Rocha, a mesquita de Omar, construído por um califa árabe. Aquele lugar é o lugar mais sagrado do mundo para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos, porque nós cristãos admiramos Abraão, os judeus também e os muçulmanos também. Essas 3 religiões, elas têm Abraão como pai da fé, e ali naquele lugar está a pedra fundamental do mundo. Ali naquele lugar é onde Abraão foi sacrificar Isaac, e ali é o lugar do maior conflito na terra. Até nós que vamos do Brasil, ou as pessoas de qualquer outro país do mundo que vai visitar Israel, chega naquele lugar, não pode chorar, não pode rir, não pode expressar suas emoções, porque é um monte de fiscal dos muçulmanos, porque aquele espaço é governado pela autoridade palestina. E ali, o anticristo, segundo as escrituras, vai conseguir que se construa ali o que os judeus mais desejam: o 3º templo. O 1º templo de Salomão, Nabucodonosor destruiu. O 2º templo, Herodes ajudou a aperfeiçoar o que Neemias, Zorobabel, Esdra tinha feito. Veio o general Tito, destruiu, e agora eles vão construir o 3º templo. Já está pronto até a menorá, o candelabro de ouro que está na praça principal de Jerusalém. Esse candelabro de ouro pesa 200 quilos de ouro. Está lá numa badorna de vidro, vigiado de noite pelo exército de Israel. Eles já fizeram para colocar no templo. O que é que isso prova, irmãos? Prova que eles continuam adorando um templo que já não existe mais. No livro do profeta Isaías, Deus disse: Israel, Israel, pela sua teimosia colocareis sentinelas a chorar de dia e de noite diante do teu muro. Está lá o cumprimento do que Deus falou
o povo de Israel chorando dia e noite, 24 horas por dia no Muro das Lamentações. Qualquer hora do dia ou da noite que você for lá, e muita gente chorando no muro. Chora porque o templo foi destruído. Chora porque está pedindo a reconstrução do templo. Sendo que Deus mesmo quer fazer de cada um deles o templo do Senhor. Quando esse anticristo se manifestar, vai haver um tempo de paz na terra. Ele vai conseguir, com a sua influência, trazer a paz. Qual é a característica de Jesus Cristo? A paz. Ele é conhecido como o príncipe da paz. Ele vai fazer reinar paz entre as nações. Mas como querendo ser Cristo, ele vai entrar no templo e vai profanar o templo. E os judeus vão descobrir que ele é o anticristo. E quando eles descobrirem, vão expulsar ele do templo. E por ser expulso do templo, revoltado, diz a palavra, ele vai pegar todas as nações do mundo para tentar varrer Israel do mapa. Ele vai tentar destruir Israel do mapa, como já tentaram outras vezes. Como em 1966, todo o Oriente Médio se preparou para varrer Israel do mapa. E assim como Deus fez com o rei Ezequias, que o protegeu de Senaqueribe e seu exército, Deus protegeu Israel, e nenhuma bomba foi lançada sobre Israel. Israel, em 6 dias, destruiu todos os seus inimigos e abateu todos os seus aviões em terra, sem que um sequer decolasse para fazer mal a Israel. Um país pequeno, menor do que o Rio Grande do Norte, derrotou todo o Oriente Médio, mostrando que Deus era com eles. E esse anticristo vai mover todas as nações para vir contra Israel. Pastor, o que é que vai acontecer? Como é que Israel vai reagir contra o mundo inteiro? A Rússia, Gog e Magog, os grandes países do mundo, os países de maior poderio bélico, vão estar no vale do Armagedon para destruir Israel. E aí o que é que vai acontecer, pastor? Eles vão olhar e vai ver um cavalo branco, e nele montado o príncipe dos exércitos do Senhor, liderando o exército celestial. E a palavra diz que ele virá com a espada e castigará as nações. Em Apocalipse está escrito que as aves de rapina, os urubus, naqueles dias comerão carne de reis, rainhas, presidentes, primeiros ministros, de generais, de capitães, porque Deus destruirá todos aqueles que querem destruir Israel. E ali onde é a pedra fundamental, onde está o domo da rocha, aquela cúpula de ouro, Jesus vai descer com a nova Jerusalém, e por 1000 anos ele vai reinar ali, e serão 1000 anos de paz, e depois ele dará ao povo a paz que o povo nunca teve. Não haverá mais choro nem lágrimas, pois ele enxugará de todos os olhos toda lágrima. Mas para que nós estejamos neste arrebatamento, para que nós estejamos nessa nova Jerusalém, é preciso nos preparar, é preciso combater o nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas, inimigo de Deus, que quer nos tirar. Assim como Deus quer nos fazer exército dele, o inimigo também quer nos fazer exército dele. Há uma guerra dentro de cada um de nós. A palavra de Deus diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Há uma guerra dentro de nós para resistirmos o pecado. Mas nunca foi tão preciso nos fortalecer na palavra, nos encher de Deus. Nunca fomos tão atacados como estamos sendo agora. Nunca na história o povo de Deus foi tão atacado como está sendo atacado agora. Nunca houveram tantas prostitutas, tantas amantes, tanta propaganda de cigarro, de bebida, tanta gente defendendo a liberação das drogas. Nunca houve tanto pecado contra até mesmo as nossas criancinhas como agora. Sabe por quê? Porque é o momento final da igreja na terra. E a pergunta, pastor, a igreja vai passar pela tribulação e pela grande tribulação? A tribulação compreende-se 3 anos e meio. Todo mundo vai ficar apavorado, quem estiver nela, porque serão coisas horríveis. Mas ainda não é o pior. O pior é a grande tribulação que vem nos outros 3 anos e meio restantes. Serão 7 anos
E essa tribulação será tão grande que Deus disse: se eu não abreviar os dias, ninguém resistirá. A igreja vai passar, nós assembleanos, noivas do Cordeiro de Deus, nós acreditamos que nós seremos arrebatados antes, que Deus vai tirar a igreja da terra, porque assim está escrito. Mas existem 3 correntes teológicas. Tem aqueles que são pré-tribulacionistas. Nós, assembleanos, acreditamos que antes da tribulação haverá o grande arrebatamento. A igreja será tirada da terra, será levada aos céus, se encontrará com Jesus nos ares em alegria, porque nós somos a noiva do Cordeiro. E eu pergunto a você, aqui tem muitos homens aqui, muitas mulheres. Imagine sua noiva e seu noivo lá no salão de beleza, se arrumando para o casamento. Você no altar, esperando o seu noivo chegar, ou a sua noiva chegasse para você e dissesse: olha, sua noiva está lá preparada. O que é essa preparação? Resistência ao pecado, desistência das coisas mundanas, consagração de uma vida com Deus. Isso é o salão de beleza do crente. E aí alguém chega para o noivo ou para a noiva e diz: olha, sua noiva está lá no salão, mas antes de vir aqui para o casamento, ela vai ter que levar uma surra. Ela vai chegar aqui toda machucada. Será que o noivo dizia: tudo bem, não tem problema não? Não, o noivo dizia: não, minha noiva? Não, minha noiva está se arrumando faz tempo. Minha noiva vai chegar aqui bela, bonita. Eu quero ela nas bodas do Cordeiro aqui, linda, maravilhosa, porque eu amo, eu morri por ela, e eu não vou deixar ela passar por isso não. Então nós pré-tribulacionistas acreditamos, como está escrito, Deus dizendo: antes que venha a grande tribulação, eu retirarei a minha igreja da terra, vou arrebatá-la com força, e ela virá para as bodas do Cordeiro. Aí existe o pensamento teológico dos midi-tribulacionistas. Quem são eles? Parte dos estudiosos da Bíblia que acha que a igreja vai passar a metade da tribulação, que a igreja vai viver 3 anos e meio na grande tribulação para ser arrebatada. E existe os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que toda a igreja vai passar os 7 anos de sofrimento. São 3 correntes teológicas. Mas nós, por acreditar no amor de Jesus Cristo, no poder dele, nós acreditamos no arrebatamento pré-tribulacionista. Nós somos pré-tribulacionista, porque se nós, com os nossos defeitos, com a nossa pequenez, com nossas falhas, a gente não deixaria nossa noiva sofrer, imagine Jesus com o seu amor. Então nós acreditamos nessa corrente teológica. E os acontecimentos, os últimos acontecimentos, têm mostrado isso. Tem mostrado que se aproxima este momento em que a igreja será tirada da terra, em que a igreja passará por essa transformação. Pastor, e se eu morrer antes? Parabéns, você vai primeiro para o céu. Pastor, e se eu morrer antes do arrebatamento? Você é um privilegiado, meu irmão. A palavra de Deus diz que primeiro serão arrebatados aqueles que dormiram no Senhor. Primeiro serão arrebatados aqueles que morreram sendo crentes. Eles serão arrebatados primeiro. Eles têm um privilégio, por não ter negado o nome do Senhor, por não ter desprezado o nome do Senhor e obedecido a sua palavra. Eles serão arrebatados primeiro. A igreja tem que viver isso com o coração cheio de alegria, mesmo no mundo de tribulações. Porque, irmãos, nós estamos aqui da igreja, nós que frequentamos a igreja, nós que nos enchemos de Jesus Cristo, nós nem imaginamos de longe o que está acontecendo lá fora. É coisa triste, meus irmãos. Nesse momento que você está aqui na igreja, tem gente procurando como vou morrer, como vou tirar minha vida, como vai ser amanhã? Amanhã é mais uma semana. Será que eu vou dar conta de enfrentar essa semana com tantos problemas? Há tanta gente angustiada, há tanta gente questionando, querendo saber quem ela é. Não sabe nem quem ela é, mas nós sabemos que somos filhos de Deus e estamos alistados na lista do arrebatamento. Essas pessoas precisam ouvir a igreja do Senhor dizendo: venha, entregue-se a Jesus, e você terá seu passaporte carimbado pelo sangue do Cordeiro, para estar no grande arrebatamento, na grande caravana que vai para Nova Jerusalém. A igreja precisa se levantar.
para fazer esta obra, o ide de Jesus Cristo, porque o arrebatamento está muito perto. O arrebatamento é um tema muito complexo, mas você pode ler 2 Tessalonicenses para ver que Paulo diz que nós devemos nos alegrar, porque a vinda do Senhor Jesus será de grande alegria para a igreja, mas será de ranger de dentes para aqueles que não ouviram a voz do Cordeiro de Deus. A igreja precisa estar preparada. A palavra de Deus tem que ser pregada desta maneira. Tem pessoas que vêm para a igreja e acham o culto bom quando tem gente pulando, gritando, sapateando, pregando vitória sem pregar arrependimento. Não existe vitória sem arrependimento de pecado. Não existe vitória em Cristo sem que haja dentro de nós uma transformação, uma mudança, para sermos merecedores daquilo que Deus tem para nos dar. Deus não precisa de tempo para gerar a minha, a tua vitória, o meu e o teu milagre, mas Deus quer que você deixe Ele, no tempo dele, trabalhar o seu coração, para lhe tornar digno de receber as promessas dele, as bênçãos e as vitórias que Ele tem para te dar. O Deus que criou a terra, com a sua voz, precisaria de tempo para dar qualquer coisa a você? Ou Ele simplesmente diria, receba? Ele diria, receba, porque Ele traz à existência o que não existe. Mas acontece que dentro de nós tem que haver mudança. Para quê, pastor? Para que eu esteja digno de receber a bênção dEle e não querer pisar no meu irmão, não querer mostrar que sou mais privilegiado, sou mais adorado, sou mais amado por Ele. Essa transformação é que é necessário existir no coração do crente, para que o crente seja realmente transformado pelo poder de Deus. Quem entendeu essa palavra, levante a mão assim. Essa é uma palavra de salvação para a igreja, é uma palavra de preparação para a igreja. A igreja precisa se preparar. Pastor, como é que eu me preparo? Rejeite o pecado, meu irmão, porque nós somos tentados toda hora. Deus disse o quê? Na leitura que eu fiz, que a palavra dele seria pregada em todo o mundo. Nós estamos transmitindo pela rádio e TV Pão da Vida. A programação da rádio, o culto no lar, é transmitido por 9 plataformas digitais. 9. Muita gente fala para mim, pastor, transmita só pelo YouTube. Não. Nós transmitimos pelo Twitter, pelo Instagram, transmitimos por 3 aplicativos. Nós temos o aplicativo da BR Logic, 2 aplicativos da InChurch. Nós transmitimos por 3 canais do Facebook, pelo YouTube, que é o mais forte. Imagine a quantidade de pessoas que nós atingimos. Porque tem gente que não pode ficar olhando um vídeo, mas bota no aplicativo, bota o celular num canto, está trabalhando, está fazendo as coisas, mas está ouvindo a palavra. Então o nosso objetivo é atingir o maior número de pessoas possíveis. Quando Deus disse que o Evangelho seria pregado em todo mundo, a internet é um meio de levar o Evangelho a todo mundo. Hoje você vai numa aldeia de índio, está lá os índios, tudo na internet, tudo com o celular na mão. Hoje você já anda com aparelho para receber a palavra de Deus na sua mão. Hoje já tem a Bíblia Sagrada com o versículo do dia, a palavra do dia, a mensagem do dia. Milhares de pastores, de pastoras, missionários e missionárias, de irmãs, irmãos, estão dando a palavra de Deus em tudo quanto é canais por esse mundo afora. Isso é o cumprimento da palavra. Por isso que está chegando perto. E está chegando aí o 5G. Está chegando aí a implantação da comunicação no WhatsApp, que é um dos veículos de comunicação mais usado hoje, para que você fale com não sei quantas pessoas do mesma hora. Tudo isso é Deus facilitando para que o Evangelho dele seja pregado a toda criatura, para que ninguém diga a ele no dia, não, eu não ouvi falar do Senhor. A palavra de Deus diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Ele está dizendo, eu criarei os canais para que vocês façam a obra, porque no dia do trono branco, no dia do grande julgamento, quando Jesus se assentar no trono ao lado do Pai dele, naquele dia, Jesus vai estar dizendo para o Pai dele, agora pronto, acabou, agora chegou a hora do julgamento, e ninguém vai estar ali na presença dele e dizer, Deus, eu nunca vi falar do Senhor. Não, ele vai dizer, você ouviu, é que você não prestou atenção, mas eu falei ao seu coração, eu te alertei, eu te preparei, eu quis que você ouvisse a minha palavra e tivesse a salvação. Isso vai ser dito no dia. Está chegando esse dia, irmãos. Não vai demorar isso. Quando eu era mais novo,
eu participava da igreja, eu vi os pregadores pregando essa palavra, e eu dizia assim: está longe, isso nem agora não, está longe. Mas eu nunca vi tantas evidências dos últimos tempos como na atualidade. Tanta briga, tanta discórdia, o mundo inteiro em pavorosa, o mundo inteiro em crise, alguns países com problemas de aquecimento, pessoas morrendo de frio, em alguns países com problema de alimentação, pessoas morrendo de fome, alguns países com discórdia governamental, é uma guerra tremenda entre eles, ninguém combina, ninguém se acerta, a sede pelo poder é muito grande, o cumprimento da palavra que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Está acontecendo tudo isso que Deus prometeu, terremotos, essas tsunamis que houve aí, coisas, cidade inteira sendo devastada, muitos vulcões em erupção, guerras, tanta destruição, tanta morte, tanta coisa acontecendo, e todo mundo hoje está vendo, porque todo mundo hoje tem acesso à internet, todo mundo hoje está vendo tudo que está acontecendo, e a gente não consegue às vezes parar um pouco para pensar no princípio das dores que Jesus falou, que já vem há tempo o princípio das dores, faz tempo que está vindo. Então, igreja, prepare-se, porque a qualquer hora você vai ouvir o estrugir da última trombeta. Duas coisas os crentes salvos vão ouvir: o estrugir da última trombeta e Jesus chamar você pelo nome. Assim está escrito: Ele vai chamar seu nome e você subirá para o céu. A igreja tem que ter convicção disso, para viver na presença de Deus, rejeitando o pecado e caminhar nos caminhos dele. Se você imaginar o que será o inferno, é de fazer medo. Teve um pregador que pregou uma mensagem chamada Pecadores na mão de um Deus irado. Como é o nome dele, pastor Gabriel? Jonathan Edwards. Ele pregou essa palavra um dia: pecadores na mão de um Deus irado. Esse homem foi tão usado pelo Espírito Santo que a igreja lá tinha aquelas colunas no meio. O pessoal recebeu aquela mensagem com tanto temor que eles se agarravam na coluna, tremiam e gritavam pedindo a Deus, ele descrevendo como seria o inferno. As mulheres que estão aqui de vez em quando queimam o dedinho na panela, né? Às vezes até mais do que o dedo, queima a mão, não é verdade? Dói, né, irmãos? Queima muito. Imagina o fogo do inferno queimando todo o corpo. Aí não é uma queimadura. Lá no inferno não tem nata de leite não, irmão. Aqui você queima o dedinho. Vou botar uma natinha de leite aqui para esfriar. Soprar aqui. Lá vai queimar o corpo todo, por toda a eternidade. Mas em contrapartida tem uma notícia muito boa para a igreja. Quem andar com Jesus vai caminhar em ruas de ouro, vai ter muros de jaspes, vai ter a árvore da vida, vai ter Jesus olhando para você e você para Ele por toda a eternidade. Ele disse: eu estarei com vocês por toda a eternidade. Ele será o sol da justiça. Você não mais sentirá dor, não mais ficará enfermo, você não vai envelhecer, você vai ser sempre a mesma pessoa. O gozo do que está por vir é indescritível. Ninguém pode imaginar o que Deus tem preparado para nós, diz a palavra de Deus. É uma alegria tão grande, que a maior alegria que você já teve na vida não se pode comparar à alegria que você viverá no céu. Aleluia! Algo maravilhoso, algo tremendo.